Para você que está conosco na transmissão, atenção aí, Tiago, para você que está conosco na transmissão, fique agora com a transmissão. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a glória para sempre. Estamos começando aqui e damos bem-vindo a você a nossa segunda lição desse primeiro trimestre do ano de 2024. Essa aula, ela é gravada especialmente para você. Nós estamos gravando essa aula porque a nossa igreja está, neste momento, com salas divididas. Essa mesma lição que você vai estudar conosco, algumas salas também estão estudando como sala de casais, sala de homens, sala de mulheres, estão estudando agora presencialmente. Mas você que está em casa vai poder agora mesmo também estudar a mesma lição que eles estão estudando nas suas salas, vai poder estudar conosco agora, online. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, pega a sua caneta, pega o seu caderno, porque nós estaremos dando essa lição que será poderosíssima para a sua vida. Na lição passada, na lição de número 1, só lembrando a vocês que a nossa lição desse trimestre é o corpo de Cristo. A origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Na primeira lição, nós falamos sobre a origem da igreja. Da onde se originou a igreja? A igreja se originou da ideia de Deus, do coração de Deus, desde a eternidade. A igreja já existia dentro de Deus. Hoje vamos falar sobre a igreja como imagens. Existem algumas imagens bíblicas que representam a igreja e é essa a nossa lição de hoje. Tema da lição de hoje, imagens bíblicas da igreja. Provavelmente está passando aí o slide para você com o tema, lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Nós vamos ler agora o texto áureo. Texto áureo da nossa lição. Deve estar passando no slide para você aí também. Texto áureo da nossa lição. O slide de número 2. Texto áureo diz: mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Esse texto áureo, o texto áureo significa o texto mais importante, o que leva-nos a compreender toda a revista. Verdade prática, nosso slide aí de número 3, verdade prática da nossa revista, você que tem a revista, por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos o quão gloriosa ela é. Nós vamos, neste momento, feito o texto áureo e a verdade prática, nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Se você tem a sua revista aí na sua casa, pegue a sua revista aí na sua casa. Se você tem Bíblia aí na sua casa, pegue a Bíblia na sua casa, que nós vamos fazer a leitura bíblica em classe. Efésios, capítulo 5.
Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25 em diante. Vamos ler do 25 até o 32. Efésios capítulo 5, versículo 25. Diz assim a nossa leitura bíblica em classe. Depois, vamos ler 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Para, versículo 26, a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 28. Assim também os maridos. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso, versículo 31, por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão dois numa só carne. 32, grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. A próxima leitura bíblica em classe, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, próxima leitura bíblica em classe, que diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o mesmo texto do texto áureo. Mas agora vem o versículo 10 que diz, versículo 10, vós que em outro tempo não eres povo, mas agora, pois, povo de Deus, que não tenhais, ou não tenheis alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Muito bem. Sobre o que essa lição trata, pastor Glaucio? Essa lição trata das imagens bíblicas em relação à igreja. Anote aí no seu caderno, anote aí na sua Bíblia, na sua revista. A Bíblia, ela trata de dois tipos de linguagem. Pelo menos dois tipos de linguagem. A Bíblia, ela usa a linguagem literal e a Bíblia usa a linguagem figurada. O que é a linguagem literal da Bíblia? A linguagem literal da Bíblia é tudo o que a Bíblia fala e que representa exatamente o que a Bíblia fala. Aquilo que é literal, aquilo que a Bíblia fala, narra de forma real, de forma plena. É a linguagem literal. Quando a Bíblia diz que Jesus dormiu, é literal, ele dormiu. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu, é literal. Queira a teologia liberal querer falar o contrário, mas a morte de Cristo foi literal. E a ressurreição de Cristo foi literal. Literal é aquilo que realmente aconteceu. Mas há também a linguagem figurada na Bíblia. O que é linguagem figurada, pastor Glaucio? Linguagem figurada são símbolos, figuras. Tem
pelo menos 4 tipos de linguagens figuradas na Bíblia. Primeiro, existe a linguagem simbólica. Segundo, existe a linguagem tipológica. Terceiro, existe parábolas. E quarto, existe alegorias. Anote aí, se você quiser anotar no seu caderno, anotar na sua revista, os 4 tipos de linguagem figuradas da Bíblia. Parábolas, alegorias, tipologia e simbologia. Claro que não dá tempo da gente esmiuçar o que significa cada coisa. Basicamente, parábolas são histórias que no final traz um significado. Símbolos são figuras, objetos, animais. Tipologia são personagens do Antigo Testamento que simboliza algo no Novo Testamento. E alegoria é a junção de figuras, símbolos, personagens com histórias que representam o Novo Testamento. Mas o que você precisa entender é que quando a lição fala de imagens bíblicas, a Bíblia, aqui a lição está falando dessa linguagem figurada. Vou dar um exemplo. Quando a Bíblia fala de pão, é uma figura de linguagem para quê? Uma figura de linguagem para a palavra de Deus. Pão é uma figura de linguagem para a palavra de Deus. A palavra de Deus tem a figura de pão, tem a figura de espada. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de óleo, é uma figura de linguagem, uma imagem, uma figura de linguagem para falar de quê? Do Espírito Santo, porque óleo era usado para ungir, e quem nos unge hoje é o Espírito Santo. É sobre isso que a lição está falando. A lição está falando sobre figuras que a Bíblia vai usar para tratar de igreja. Assim como a Bíblia usa figura de linguagem como pão para tratar da palavra, como óleo para tratar do Espírito Santo, a Bíblia vai usar algumas linguagens para tratar da igreja, para falar da igreja. E nós vamos ver no próximo slide aí, o slide geral. Nós vamos ver no slide geral como que essa lição é dividida. Se você está conseguindo ver aí, eu fiz uma divisão para ficar melhor para o seu entendimento. Está aí no slide. Igreja, que é o tema central da nossa revista. E o que cada imagem representa? Imagem número 1. Imagem que descreve relacionamentos. Existem imagens na Bíblia sobre igreja que fala de relacionamento da igreja com Deus. As imagens que descrevem relacionamento, quais são elas? Está aí. Noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus. Imagem que descreve relacionamento, está aí. Noiva de Cristo, esposa de Cristo, rebanho de Deus. Depois vem embaixo, no meio aí, no meio, imagens que representam função. Tem aí imagens que representam função. Sacerdócio real e corpo de Cristo. Quais são as imagens que representam a função? Sacerdócio real, corpo de Cristo. E por último, aí embaixo no slide, imagens que descrevem habitação, moradia. Está aí, santuário de Deus e casa de Deus. Preste bastante atenção para você entender. Essas imagens, essas figuras de linguagens que a Bíblia usa para falar de igreja, como noiva de Cristo, corpo de Cristo, santuário de Deus, cada imagem dessas, está relacionada com um tipo de figura da igreja. Então, o escritor,
ele pegou várias imagens da igreja, várias figuras da igreja e colocou em bloco. Imagens que representam relacionamentos, imagem que representa função e imagens que representam habitação. Figuras de linguagem sobre a igreja, que representa relacionamento. Figuras de linguagens da igreja, que representa função. E figuras de linguagens sobre a igreja, que representa habitação. Vamos então tratar da primeira imagem, imagem que representa relacionamento. Próximo slide, onde fala sobre a noiva de Cristo. Na verdade, o próximo slide, que fala sobre a noiva de Cristo, de 2 Coríntios 11, 2. Pediu apoio técnico aqui para mim dizer se está tudo ok. 2 Coríntios 11, 2, o slide, está correto? Ok. Então nós vamos lá. Diz assim, 2 Coríntios 11, 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Primeira figura de linguagem que trata de relacionamento com Deus, a Bíblia usa a figura de noiva. A Bíblia usa a figura de noiva. É interessante que o nosso comentarista da lição, ele vai falar que esta noiva, ela usa a expressão aqui, virgem pura. No grego é partenos. Por quê? Porque nem toda noiva automaticamente é virgem. Nem toda noiva automaticamente é virgem. Mas o texto usado aqui em 2 Coríntios 11, 2, para noiva, virgem pura, é partenos, que significa pura, incontaminável. Pega essa. A igreja, ela é virgem. Ela é a noiva de Cristo. Ela é pura. Ela é incontaminável. É interessante que Jesus nasceu de uma virgem. É interessante que Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho virgem. Ele nasceu de uma virgem, entrou em Jerusalém montado em jumentinho virgem, como foi pregado pelo pastor Sidney Rangel domingo. Ele foi sepultado em um sepulcro virgem. E assim como ele nasceu de uma virgem, entrou em Jerusalém montado em um jumentinho virgem, foi sepultado no sepulcro virgem, ele vai voltar para buscar uma noiva virgem também. Por isso, o primeiro símbolo que fala sobre relacionamento entre a igreja e Deus, símbolo que fala de relacionamento, é noiva. A igreja, ela é a noiva de Cristo. O segundo símbolo, que é o segundo slide, fala sobre a esposa. Descreve como a esposa de Cristo. E eu preciso que você agora preste bastante atenção. Olha o que está escrito nesse slide aí de Apocalipse 19, 7. Diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Gente, a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Pega isso aqui. A igreja
ela é noiva. Mas por que o comentarista traz a esposa? Porque um dia, essa noiva, que é a igreja, ela vai casar. Um dia, essa noiva, que é a igreja, ela vai casar. E o casamento será na vinda, na segunda vinda do nosso noivo, chamado Jesus. Quando Paulo faz a comparação em Efésios, nesse texto que nós lemos na leitura bíblica em classe, do amor de Cristo pela igreja, como amor do esposo pela esposa, ele não está falando na questão do casamento em si da igreja com Cristo, porque esse casamento é futuro. Ele está falando de que Cristo ama a igreja com amor tão profundo, mesmo a igreja sendo noiva, que se o marido aprender a amar a esposa como Cristo ama a igreja, que ainda é sua noiva, não é nem sua esposa ainda, a igreja de Cristo é noiva de Cristo, mas se o marido aprender a amar a esposa como Cristo ama a sua noiva, a igreja, este marido vai trazer para o coração da esposa amor, contentamento, felicidade. Qual é o exemplo que Cristo dá para os maridos, para o casamento? Cristo morreu pela sua noiva. Cristo morreu pela sua noiva. E cabe ao marido aprender com Cristo e estar disposto a morrer pela sua esposa. Logo, o símbolo da esposa, da igreja como esposa, é de amor, porque essa esposa vai ser na glória. Hoje a igreja é noiva, mas quando Jesus voltar em glória, quando Jesus voltar e nós subirmos, a igreja que hoje é noiva, quando encontrar com ele, será esposa. Falando de imagens como relacionamento, próximo slide. Imagens, figuras da igreja que fala de relacionamento. Número 1, noiva. Número 2, esposa. Noiva aqui na terra. Esposa no casamento celeste. Terceiro símbolo. O símbolo do rebanho. Símbolo do rebanho de Deus. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3, do nosso slide aí. Diz assim: apresentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A igreja noiva está se preparando para na glória ser esposa, mas ela também em relacionamento, ela é comparada como um rebanho. Um pastor, ele ama as suas ovelhas. Assim como um pastor ama as suas ovelhas, briga por ela, defende ela de lobos, defende ela de animais ferozes. Assim a igreja é para Deus. A igreja é rebanho de Deus. Por isso que Pedro, ao escrever aos pastores, ele diz: apacentai o rebanho de Deus. Que todo pastor entenda isso. Ele está apacentando, mas o rebanho é de Deus. Foi isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me ama? Pedro disse: amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, quem vai apacentar é você, mas nunca esqueça que as ovelhas são minhas.
Pedro entendeu tão bem isso que Pedro vai replicar essa fala de Jesus na carta. Ele vai dizer: apacentai o rebanho de Deus. Nós somos rebanho de Deus. Então, aí está a figura da igreja em relacionamento, como noiva, como esposa e como rebanho. Vamos ver a segunda parte da lição. A igreja, há imagens que descrevem função da igreja. Imagens que descrevem função da igreja. O slide é o próximo aí de Pedro, 1 Pedro 2,9, que tem essa arca da aliança bonita aí. Imagens bíblicas da igreja que descreve a sua função. Primeira imagem que descreve a função da igreja é a imagem do sacerdócio real. É o texto feito na nossa leitura bíblica em classe e feito também como nosso texto áureo. 1 de Pedro 2,9. Foi lido na leitura bíblica em classe e foi lido também no texto áureo. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. O que Pedro está dizendo com isso? O povo de Israel, no Antigo Testamento, recebia todas essas nomenclaturas. No Antigo Pacto, no Antigo Testamento, Israel era geração eleita, Israel era um sacerdócio, exercia o sacerdócio, e tem lá as várias funções sacerdotais no livro de Levítico. Israel era uma nação santa, povo adquirido, só que tudo isso que Israel recebeu no Antigo Testamento, esses títulos, esse sacerdócio real. Esse real aqui não é sacerdócio de realidade. Não é real de realidade. É real de realeza. Esse sacerdócio aqui não é sacerdócio real de realidade. É sacerdócio real de realeza. Nós somos sacerdote de realeza de Deus. Qual é a nossa função aqui na terra? Antigamente, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava no santuário, no santo dos santos, para oferecer sacrifício, e uma cortina era fechada atrás dele. Só o sacerdote entrava no santo dos santos. Tinha acesso ao santo dos santos. Mas quando Cristo morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E hoje você não precisa de interlocutor. Você não precisa de sacerdote para chegar a Deus por você. Hoje você tem livre acesso a Deus. Hoje eu e você temos acesso a Deus através da nossa oração. Preste atenção, pega isso. Nós não cremos como crê a igreja romana. Até hoje a igreja romana crê em sacerdócios escolhidos. Por isso que por isso que os seus membros vão até o sacerdote, beija a mão do sacerdote, fazem confissões de pecado ao sacerdote, porque eles creem lá na igreja romana que eles têm sacerdote, eles têm que confessar o sacerdote, têm que beijar a mão do sacerdote. Alguns rezam para sacerdote. Aqui não, aqui todos nós, desde o porteiro até o pastor do púlpito, desde um membro até um obreiro, todos nós podemos exercer o nosso sacerdócio em Cristo e orar a Cristo e falar diretamente com Cristo. E quando eu falo de sacerdote, estou falando de acesso a Deus. Não estou dizendo que você cometeu um erro, cometeu um pecado, confessar o seu pecado para ser curado. Porque Tiago diz que quando você confessa
e recebe a oração, você é curado. Ok? Para ser perdoado, você confessa a Deus. Para ser curado, você confessa a alguém para orar por você. Não estou dizendo disso, eu estou dizendo de sacerdote em acesso, em ter acesso ao Pai. Logo, primeira imagem que descreve a nossa função, que antigamente era relacionado a Israel e hoje é para a igreja, é o nosso sacerdócio real. Segunda imagem que descreve a nossa função, próximo slide, é a imagem que descreve a nossa função como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. E o nosso texto que está aí nesse último slide nosso aí, corpo de Cristo, é o texto de 1 Coríntios 12, versículo 1 e depois o 12. 1 Coríntios 12. Na verdade, você leia 1 Coríntios 12 todo. Eu só vou ler o 1 e o 2, claro, para não ficar cansativo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Imagens que descrevem a igreja como sua função. Primeiro, sacerdócio. Segundo, corpo de Cristo. Você precisa entender que este corpo aqui tem muitos membros. Tem mão, tem pés, tem braço, tem nariz, tem orelha. Mas são membros que estão interligados a um corpo. E o cabeça desse corpo, quem manda nesse corpo, que é a igreja, é Jesus. Nós somos o corpo de Cristo. Você entende o que é corpo de Cristo? Jesus ressuscitou. Ele está vivo. Ele está sentado à destra de Deus. Mas a representação de Cristo ressuscitado está aqui na terra. É você. Sou eu. O mundo enxerga. Pega isso. O mundo enxerga a Cristo a partir da igreja. Você consegue ver o que está dentro de mim aqui agora? Você não consegue. Você sabe, você está vendo eu dando essa aula, mas você sabe o que está se passando dentro de mim? Você não sabe. Porque você está vendo apenas a minha imagem. E você vai deduzir quem eu sou a partir da imagem que você está vendo. Se você se identificou com o meu ensino, você vai dizer: rapaz, eu gostei do professor Glaucio. O professor Glaucio é legal. Se você não gostou do meu ensino, vai dizer: rapaz, não gostei do professor Glaucio, não. O professor Glaucio é muito chato. Então, de acordo com como você me vê, a imagem que você tem de mim, você faz o seu julgamento. Qual é a imagem que o mundo tem de Cristo? Como que o mundo pode ver Cristo? Qual é a imagem que eles têm de Cristo para julgar Cristo? Para saber se Cristo é bom ou não? A igreja. A igreja mostra para o mundo quem é Cristo. É por isso que na oração de João 17, Jesus orou assim pelos discípulos. Olha a oração de Jesus em João 17. Pai, que eles, a igreja, que eles sejam um. Como eu, Pai, sou um em ti. Que eles, sendo um, seja um em nós. Está escrito, Jesus falou, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração é poderosa demais de Jesus. Eu vou repetir.
João 17, depois você vê na sua casa. João 17 diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu sou um em ti, que eles sendo um, sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. É através da igreja que o mundo conhece Jesus, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. Imagens, estamos na segunda parte da lição, imagens que demonstram função da igreja. Número 1, sacerdote. Número 2, corpo de Cristo. Terceira parte da lição, imagens que descrevem habitação. Imagens que descrevem habitação. E aí nós vamos ler o primeiro texto aí que nós preparamos, de 1 Coríntios 3, 16 e depois o 17. 1 Coríntios 3, 16 e 17. A igreja como santuário de Deus. Se você tem a sua revista em casa, basta você acompanhar, que eu estou acompanhando a revista, ok? Diz assim, 3,16. Não sabeis que sois santuários de Deus, alguma versão diz templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Entenda isso aqui. Nós, como pessoas, somos santuário, templo de Deus, individualmente e coletivamente também. Nosso pastor Robson, na lição passada, se você não assistiu a lição passada, ela continua gravado aqui no canal da igreja, basta você ir no canal da igreja e assistir. Mas na lição passada, o pastor Robson, ele foi muito enfático, catedrático, em afirmar uma verdade, que eu sou o templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não sou igreja. Como assim, pastor Glaucio? Eu sou templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em mim, mas eu não sou igreja. Eu só sou igreja quando esse templo aqui se junta com outro templo. E aí este templo aqui aperta a mão, Pai do Senhor, templo. Aí o outro templo diz, Pai do Senhor, templo. Nesse momento de comunhão, nós nos tornamos igreja. Então esse negócio que tem aí na internet, é porque eu sou a igreja, Ninguém é igreja individualmente. Somos igreja no coletivo. Individualmente, não. Individualmente você pode dizer, eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim. Ok. Agora, a igreja é um corpo, é uma comunidade, é uma eclesia, é um ajuntamento. Mas a figura da igreja também é de templo, porque esse templo aqui, quando se junta com outros templos, embora eu tenha o Espírito Santo em mim, o irmão, você tem o Espírito Santo em você, mas quando esse Espírito que está em mim, que é o mesmo Espírito que está em você, quando a gente se junta, há um desabrochar, há um fluir da graça, há um fluir da presença. É por isso que Jesus falou, onde estiver uma pessoa sozinha eu estarei? Não, ele até está, mas ele não disse isso. Ele disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ali eu estarei no meio deles. É a nossa união, é este templo aqui cheio do Espírito Santo,
que junta com o templo, que é você, cheio do Espírito Santo. E como nós nos ajuntamos, esse Espírito desabrocha, flui, floresce, resplandece, brilha dentro do templo de Deus. Imagens que descrevem a habitação, santuário de Deus. Segundo, casa de Deus. E aí nós vamos para o próximo texto aí, de 1 Timóteo 3,15. Só relembrando a vocês, nós falamos sobre igreja como imagem. Igreja como imagem de relacionamento, que é noiva, esposa e rebanho. Depois falamos igreja como função, que é sacerdócio e corpo de Cristo. E agora nós estamos falando sobre igreja como habitação. Número 1, como templo, santuário de Deus. Número 2, como casa de Deus. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 1 Timóteo 3, 15. 1 Timóteo 3,15, diz assim: para que, se eu tardar, fiquei ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Essa expressão casa de Deus é diferente da expressão santuário de Deus. A expressão santuário de Deus faz referência a templo, ao templo sagrado. Mas essa expressão aqui, no original, casa de Deus, faz relação à casa mesmo. Você não mora numa casa? Eu não moro numa casa? Essa casa de Deus aqui é a casa onde mora papai, mamãe, irmãos. É casa família. A igreja é casa de Deus, família. Símbolo de uma família reunida em uma casa. Por que que você vem congregar? Porque isso aqui é apenas um prédio, sim. Mas é um prédio que abriga a família. Numa casa habita a família. Essa expressão casa de Deus aqui não é casa santuário, templo, mas é casa de moradia de família. Deus está dizendo, eu habito em templos, santuário, mas também habito numa casa. A igreja é um santuário, é um templo, mas a igreja também é uma casa, é uma família. É uma família. Eu vou terminar a nossa lição lendo o último subtópico da nossa revista. Subtópico 3, o privilégio de ser igreja. Diz assim, terminando, gente, terminando. À luz do que estudamos nessa lição, podemos fazer algumas considerações. Primeira, a igreja de Cristo é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus. E por isso, eles fazem parte de seu rebanho. Segundo, a igreja de Cristo é uma instituição formada de salvos, que exercem uma função sacerdotal diante de Deus, perante o mundo. E, finalmente, a igreja de Cristo é uma instituição em que Deus habita e vive. É um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. Essa foi a nossa lição, segunda lição de hoje. A igreja é uma igreja de relacionamento, noiva, esposa, rebanho.
a igreja tem sua função de sacerdócio e corpo de Cristo, e a igreja é uma habitação como santuário de Deus, falando do sagrado, e como casa de Deus, falando de uma família. Deus abençoe você que está em casa. Nós da Igreja Assembleia de Deus Missão Josué preparamos essa aula com muito carinho, com muita atenção, e espero que você seja edificado, e acredito que neste momento vai voltar à programação normal do nosso culto. Fique conosco, que Deus te abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus. Deus abençoe!